Nossas Bíblias, irmãos, no Salmo 3. Meu coração já se aquietou um pouquinho mais, graças a Deus, né? Vamos no Salmo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Que nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que se dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui dando início, Senhor, a mais uma programação anual, nos cultos de oração assim denominados, Senhor. E queremos, ó Deus, nessa noite louvar e engrandecer o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e continuará nos sustentando, porque tu és o Deus que cuida da tua igreja e cuida de cada um de nós. Assim como nós ouvimos no início desse culto, Senhor, que todos os nossos projetos, planos, Senhor, tudo aquilo que nós temos, Senhor, colocado em nosso coração, estejam, Senhor, diante de Ti, para que as coisas, Senhor, venham a acontecer conforme a Tua vontade e o Teu querer. A Tua palavra, Senhor, nessa noite, ela venha penetrar, Senhor, os nossos corações, venha trazer, Senhor, reflexão, Senhor, sobre a nossa vida, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, no mais profundo da nossa alma. Quanto a mim, Senhor, perdoa minhas falhas. Não me permita, Senhor, esquecer nada daquilo, Senhor, que já colocasse em meu coração, porque a palavra não é minha. A palavra é Tua, Senhor. Sou apenas, Senhor, instrumento em Tuas mãos nessa noite, para trazer, Senhor, para mim e para a Tua igreja, a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu também peço que os irmãos deixem aí sua Bíblia também lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Deixa esses dois textos aí marcados, porque esse salmo, irmãos, tem muito a ver com justamente essa história. Se você vê aí, talvez a sua Bíblia tenha, diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E aí, para a gente entender o contexto desse salmo, nós precisamos entender o que aconteceu. Porque o Senhor, Ele inspirou Davi a fazer esse salmo. Porque o Senhor inspirou Davi a proclamar esse salmo, que hoje está aqui para nós e para o conhecimento da sua igreja. E aí a gente vai entender um pouco isso aí daqui a pouco. Mas precisamos também entender, irmãos, que o livro de Salmo, ele é dividido em 5 livros. E o primeiro livro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Né? E existem vários perfis literários dentro dos Salmos. E aí, esse perfil é um perfil que ele nos traz uma mensagem de esperança e confiança em Deus, em meio às dificuldades da vida. Quando nós pegamos esse salmo, irmão, nós vamos ver aquilo que Deus vai tratar conosco a respeito daquilo que Davi passou e daquilo que nós enfrentamos constantemente no nosso dia a dia. Escrito por Davi durante um período de grande angústia, este salmo nos lembra que podemos encontrar paz e segurança em Deus, mesmo quando enfrentamos problemas e adversidades. Normalmente, irmão, quando nós vemos a um culto de oração, nós trazemos mais pedidos, né, do que ações de graça. Normalmente, quando existe assim, culto de oração, aí as pessoas se dirigem para ali porque tem alguma causa, alguma petição,
algo a ser resolvido, alguma enfermidade a ser curada, algum problema você tem, e normalmente você procura esse culto especificamente com esse propósito, de estar ali entregando a Deus as suas causas e as suas petições. E o tema dessa mensagem de hoje é o Deus que não desampara. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que não desampara. E aí nós vamos entender o contexto desse salmo. Lá no 2 Samuel capítulo 13 começa um pouco essa história. 2 Samuel capítulo 13, logo no início, relata 3 personagens: Absalão, Tamar e Aminon. 3 irmãos. Absalão e Tamar eram irmãos de pai e mãe. Aminon era irmão de Tamar apenas por parte de pai, filho de Davi. E aí o que é que acontece? Tamar era uma mulher muito bela, virgem. E Aminon, ele começa a se interessar sexualmente por Tamar. E aí ele cria uma situação, e ali ele diz que está doente, e pede ao seu pai Davi que permita que Tamar vá fazer comida para ele. E naquela situação, Aminon violenta sexualmente Tamar, estupra Tamar. Absalão tem conhecimento de que aconteceu, fica com a ira no seu coração, mas de imediato ele não faz nada com Aminon. E aí, passa um certo tempo, cria-se uma situação, e Absalão chega para Davi e pede para Davi participar de uma ceia, de uma festa que ele iria fazer. Mas ele pede que também seus irmãos venham. O intuito de Absalão era justamente matar Aminon. Davi não vai para a festa, Absalão vai para a festa porque Davi permite, e ali Absalão mata Aminon. Morre Aminon na situação. Absalão foge, passa um tempo distante de Davi. E aí Davi, com o tempo, o coração de Davi começa a, normalmente, amolecer por Absalão. Era seu filho. E aí Absalão volta para Jerusalém, ele tinha saído de Jerusalém, volta para a presença de Davi, só que Davi pede para ele não ir à sua presença. Ele volta para a cidade, mas não poderia chegar na presença do rei. Passa mais um certo tempo, Absalão começa a se incomodar com isso, porque Absalão tinha outros propósitos, que a gente vai entender daqui a pouco. E aí Absalão pede para ir à presença do rei. E aí Absalão tem esse consentimento, apresenta-se a Davi, e aí Davi permite que ele volte a ter a sua vida normalmente como filho do rei. Só que astutamente, irmãos, Absalão começa a tramar algo muito maior. Absalão começa a ficar na porta da casa. Era comum, irmãos, os servos, os povos, as pessoas irem ao rei pedir conselho. E Absalão tinha esse conhecimento. Então Absalão começa a ficar na entrada da porta, na entrada do palácio, esperando que o povo de Israel, que era o rei do norte, viesse tomar conselho com Davi. E começa a dizer que não existe ali ninguém que dê conselho a eles. E começa a colocar na mente do reino do norte que ele poderia ser o seu rei. Porque qual era o propósito de Absalão? Tomar o reino de Davi. Passa mais um certo tempo, Absalão pede a Davi para ir para Hebrom, que é Israel, reino do norte, e quando ele chega ali, ele junta o povo que já estava com a sua mente dominada e se proclama rei de Israel. E essa notícia chega a Davi. Davi, foi proclamado Absalão, lá no reino do norte. E Davi, de imediato, junta algumas pessoas e parte. Porque Absalão estava retornando para Jerusalém, para tomar conta, para tirar o seu rei, o seu pai, do trono. Veja, irmãos, que história bem tramante. E aí existe uma guerra traçada, e lá no capítulo 18, Absalão é derrotado e ele morre. E é nesse contexto, irmãos, que Davi, ele escreve esse salmo. É nesse contexto de dificuldades, é nesse contexto de lutas, de guerras, de brigas familiares, de morte,
que Davi escreve esse Salmo 3. E é isso que nós vamos entender um pouco nessa noite a respeito desse salmo. E aquilo que ele traz de ensinamento para mim e para você. Primeiro, Davi ele tinha convicção do perigo que estava correndo e do que se falava a respeito dele. Isso você se encontra, irmãos, nos versos 1 e 2. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Irmãos, as dificuldades e as lutas, elas vão acontecer no nosso dia a dia. E a gente não podemos fugir disso. Nós não podemos criar uma redoma e dizer que está tudo bem. E Davi, ele tinha entendimento a respeito disso. Quando a notícia chegou a ele que Absalão estava retornando para Jerusalém e ia tomar o seu trono, Davi sabia que naquele momento o correto era ele fugir. O correto era ele naquele momento deixar o seu trono, deixar o seu reino, deixar o seu palácio e seguir fugindo. Ele não poderia continuar ali esperando que Absalão viesse e derrotasse ele naquele momento. E muitas vezes, irmãos, o nosso entendimento na nossa dificuldade, nas nossas lutas, é continuar ali. Mas às vezes, irmão, nós temos que recuar em algumas situações. Nós temos que tomar direção e posição daquilo que nós devemos fazer. E nós vemos isso aqui, irmãos, quando lá em 2 Samuel, capítulo 15, nos versos 13 e 14, diz assim: então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Davi, naquele momento, irmãos, não estava pensando apenas nele. Davi, naquele momento, ele não estava pensando naquilo que poderia acontecer a ele como rei, mas ele estava pensando em toda a nação, em todo o povo que se encontrava com ele ali. Porque ele sabia que Absalão ele vinha com o intuito de tirar o rei do trono. Então a guerra era algo inevitável naquele momento. E Davi, ele sabia que a melhor forma e o que deveria ser feito naquele momento era justamente isso: fugir. Mas o fugir, irmãos, não é esquecer do Senhor. O fugir não é ir embora e entrar em desespero. E aí nós vemos isso aí mais na frente. E o segundo ponto que eu quero tratar com vocês é que, mesmo diante das circunstâncias, Davi não deixou de adorar a Deus e pedir a sua direção para tudo que deveria fazer. E aí nós encontramos isso, irmãos, justamente nos versos 3 e 4, que diz assim: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi saiu, Davi fugiu, mas Davi não esqueceu de Deus. Davi sabia que a direção que ele deveria tomar era a direção que Deus ia dar a ele. Em nenhum momento Davi entrou em desespero, saiu sem rumo, desesperado, gritando: a quem eu vou procurar, né? A quem eu vou pedir socorro? Aonde eu posso encontrar refúgio? Não, Davi sabia que o seu refúgio era o Senhor. Davi sabia que o refúgio daquele que teme a Deus é nele, é no próprio Deus. Mesmo que naquele momento ele tinha que sair do seu palácio, sair do seu conforto, sair daquela circunstância, mas Davi sabia que deveria continuar adorando a Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer. Diante das adversidades, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, todos nós, irmãos, passamos lutas durante o nosso dia a dia. Talvez umas maiores, umas menores, né?
talvez um período de maresia, outro de tribulação, outro de tempestade, mas o que nós não podemos esquecer, irmãos, que nós estamos na mão de Deus e precisamos clamar a Ele, precisamos buscar a sua face, precisamos buscar a sua presença, mesmo que a situação, a consequência, o momento não seja favorável, mas o nosso Deus é o Deus que Ele escuta as preces e as orações daqueles que o buscam. E aí nós vemos isso aqui, irmãos, lá no verso justamente que nos fala sobre isso. 2 Samuel 15, do 30 ao 32, que diz assim: e seguiu Davi pela encosta do monte. Isso é lá em 2 Samuel, viu? Por isso que eu estou pedindo que os irmãos tenham essa ligação. Se não quiserem ler, não tem problema. E seguiu Davi pela encosta do monte das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que tome em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. Mesmo diante, irmãos, das circunstâncias, Davi sabia que era necessário adorar ao Senhor. Era necessário glorificar a Deus, mesmo diante das dificuldades e das lutas que ele estava enfrentando e que iria enfrentar. O terceiro ponto, irmãos, que eu quero tratar nessa noite com os irmãos e conosco, é que Davi, após adorar ao Senhor, ele teve paz no seu coração e confiou plenamente em Deus e na sua providência. Às vezes eu estou em casa com Patrícia, e aí ela às vezes fica preocupada com alguma coisa, e aí eu, quando vou me deitar, meu irmão, cair na cama eu já durmo, né? E eu sempre cito esse texto aqui: deito-me e pego no sono, né? E ela diz: mas rapaz, não sei como é que tu consegue dormir desse jeito. Eu disse: minha filha, vou fazer o que se eu ficar acordado, né? Eu deito e pego no sono. E o texto, ele justamente fala isso aqui, ó, no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Saber que as lutas, as dificuldades, as adversidades, né, as perseguições, as guerras, né, está aí nos cercando, mas você saber que o nosso Deus é o Deus que nos guarda. É o Deus que nos dá paz em nosso coração. Eu sei, irmãos, que tem situação que começa a mexer, né? Com a nossa mente, com o nosso corpo, né? Com as circunstâncias da nossa vida. E às vezes a gente quer perder o sono durante a noite, começa a ficar preocupado, e aí de madrugada acorda, e aí começa aquela luta, irmãos. Isso literalmente, né? Mas, meus irmãos, o que a gente tem que entender que é o nosso Deus que nos sustenta. É Ele que nos guarda de todas as dificuldades. A tempestade pode estar hoje, olha, balançando o barco, mas o Senhor, Ele está lá, com as mãos estendidas, para nos proteger e nos guardar. O que nós precisamos, irmãos, é entender isso. Se Ele não estiver no barco, Ele está no mar. E se Ele não estiver no mar, Ele está no barco, deitado na proa, dormindo. E a proa, irmão, é o lugar da direção. A proa é onde guia o barco. Não somos nós que guiamos o barco. Quem guia o barco é Deus. Nós somos apenas tripulantes. Estamos apenas dentro desse barco. E se esse barco estiver com Cristo, irmãos, não tem como dar errado. Mas o que precisamos, irmãos, é confiar nisso. E é isso que Davi fez. Davi, ele adorou, Davi clamou ao Senhor e descansou nele. Ele não ficou preocupado, né? Ele sabia que existia uma situação, ele sabia que algo ia acontecer, mas ele sabia que a confiança era em Deus. Não era na força do homem,
não era nas pessoas que estavam com ele, não era na força do seu braço, mas era em Deus. E é isso que Davi fez. E ele diz justamente isso no verso que eu acabei de ler. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. E aí o texto que nos relata isso aí é justamente 2 Samuel, capítulo 16, dos versos 1 e 2, que diz assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, olha só, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que cuida. Veja a situação que Davi se encontrava, irmão. Fugindo do seu filho, de pé descalço, roupa rasgada, sinal de humilhação. Deus envia Ziba com comida, com mantimento, com transporte. Porque Deus é Deus. E esse Deus, irmãos, ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Da mesma forma que Deus cuidou de Davi nessa circunstância, irmãos, Ele cuida de cada um de nós. O que nós precisamos, irmãos, é adorá-lo. O que nós precisamos é entender que Deus é Deus e Ele precisa ser adorado. Quem diria, irmão, numa situação dessa, está ali Davi e daqui a pouco aparece esse homem com todo esse mantimento para Davi. E aí Davi pergunta: para onde tu vai com tudo isso? E ele relata: é para servir ao rei. Literalmente, irmãos, era para servir ao rei. E Deus, irmãos, não é diferente em nosso dia a dia. O que você tem enfrentado? O que você tem passado? Reflita e pense historicamente o que você já enfrentou e como Deus tratou, né? Nos momentos que você achou assim, não tem mais solução para nada, eu não tenho condições de mais nada, aí Deus vai e age, né? No momento que você vê assim, pronto, acabou tudo, eu não tenho mais nada, literalmente eu não tenho mais nada, eu não tenho para onde mais fugir, aí Deus diz: pronto, é agora que eu vou agir. E é dessa forma que Deus faz, irmão. Talvez Davi estivesse assim nessa situação, né? O texto não relata Davi fugindo com em torno de umas 200 e poucas pessoas, e Davi levando aquele povo sem rumo, sem direção, e ele como rei se mantendo firme ali, porque se ele fraquejasse, o povo fraquejava junto com ele, e Deus sabe o coração do homem. E aí na hora que chegou o limite de Davi, aí Deus disse: agora vai, leva o que ele precisa, leva o que naquele momento está sendo necessário para o sustento dele e o sustento do seu povo. E Deus faz assim, irmãos, porque o nosso Deus, Ele não desampara. O nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. Quarto ponto, irmãos, que eu quero tratar com vocês, é que Davi, ele faz um clamor a Deus, e lembra daquilo que o Senhor já fez por ele, e que só Ele tem a salvação, e aqueles que são seus, Ele os guarda. E aí ele fala justamente nos versos 7 e nos versos 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. 2 Samuel 16, 11 e 13 diz assim: ainda este benjamita, deixa que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor orará para mim a minha miséria,
e o Senhor me pagará com a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens também. Meus irmãos, se nós formos olhar o contexto histórico dessa passagem de 2 Samuel, nós vamos ver que humanamente, irmãos, era impossível Davi ele vencer aquela guerra. Humanamente falando, irmãos, era impossível Davi ele conseguir vencer aquela batalha. E você vê que Deus ele começa a operar lá no reino de Absalão. Absalão chama um dos seus líderes e ele pede um conselho, o que deveria fazer, né? E aí Aitofel dá um recado a Absalão: olha, junta aí 12.000 homens e a gente já segue em direção a Davi, porque ele não vai conseguir passar o deserto. E a gente consegue alcançá-lo e consegue matá-lo ainda essa noite. E após que a gente matar o rei, todo o seu reino, todo o seu povo vai desistir e vai seguir a ti. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus colocou no coração de Absalão para ele não seguir o conselho de Aitofel. Porque o nosso Deus é o Deus que lhe fala aos corações dos crentes e aos descrentes. E ele opera como ele quer. Porque nosso Deus é um Deus soberano, irmãos. As nações, os reis, pensam que fazem o que eles querem, mas eles fazem o que Deus quer. Todas as nações do mundo, irmãos, estão fazendo coisas aí, achando que é o seu poder, é a sua vontade, mas é a vontade de Deus que está sendo cumprida, para que Cristo volte, para que se cumpra a palavra de Deus que está escrita. E não foi diferente, irmão, nessa situação aqui. Aitofel deu um conselho, e aí Deus colocou no coração de Absalão de consultar Uzai. E quem era Uzai, irmãos? Uzai foi um homem que seguiu Davi, e Davi mandou ele retornar para a presença de Absalão e dizer que ia servir a ele. E aí Uzai, astutamente, direcionado por Deus, dá outro conselho a Absalão: não faz assim. Teu pai é um homem de guerra, teu pai é um homem astuto, ele não vai ser pego dessa forma. Mas ele sabia, irmãos, que se naquela noite o conselho de Aitofel fosse seguido, com certeza Davi ia ser derrotado. Mas não era a vontade de Deus. Não foi o conselho de Aitofel, não foi o conselho de Uzai, foi a vontade do Senhor que agiu. E é a vontade dele, irmãos, que age em nossas vidas. É a vontade dele, irmãos, que está em nosso coração. Porque, irmãos, podem tramar, podem fazer, podem proclamar, mas a vontade de Deus, ela é feita. Salmo 2 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A vontade humana, irmãos, não supera a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, ele ri dos reis da terra. Porque Deus, ele é um Deus soberano. Aplicação, irmãos, para a nossa vida a respeito desses textos que nós lemos. Primeiro, na vida com Cristo, teremos momentos de lutas e aflições. Infelizmente, irmãos, em muitos lugares que se dizem pregar a palavra, dizem que a vida com Cristo é uma vida sem batalhas, né? Aceitou a Cristo, é só paz. Mas a paz, irmãos, é a paz que excede todo o entendimento. Não é a paz do mundo, irmãos. A paz que o mundo dá, irmãos, não é paz verdadeiramente. E aí muitas pessoas começam a vir para a igreja, começam a frequentar a igreja e começam a vir as lutas.
Porque é necessário que Deus também ele molde a nossa vida. Nós não podemos continuar da mesma forma que entramos, né? O processo de santificação, ele é constante, até um dia que o Senhor nos levar ou ele voltar para buscar a sua igreja. Então, nesse processo, irmãos, muitas arestas, muitos galhos têm que ser cortados. E às vezes dói. E às vezes dói. Então, é necessário, irmãos, sermos moldados conforme a vontade de Deus. E muitas vezes isso não é fácil. Isso dói. Isso dói em nós. E o entendimento que nós temos que ter é justamente esse. Que a vida com Cristo não é a vida do mundo. Que a vida com Cristo é uma vida totalmente diferente. Você pode estar até dentro desse lugar, demonstrando que é uma pessoa e lá fora ser outra. Mas o Cristo que vê todas as coisas, Ele sabe. Como eu e você, nós vivemos. Nós podemos enganar a todos, irmãos, que estamos aqui. Mas a Deus, ninguém engana. E aí Deus, Ele começa a trabalhar. Aí é aquela coisa, ou Ele trabalha para você ficar, ou Ele trabalha para você ir embora. Lá em Atos nos diz que Gamaliel, ele disse algo bem interessante, irmãos, que de vez em quando eu cito esse texto. Aquilo que é de Deus, ele continua. Aquilo que não é de Deus, irmão, não permanece. A obra de Deus, irmãos, ela continua. Aquilo que não pertence a Deus, ela pode ter aparência até que é de Deus. Mas com o tempo, irmãos, ela se acaba. Porque não pertence a Deus. E Gamaliel disse isso. Irmãos, olha, essa obra que está sendo feita aí, que está anunciando a Cristo. Irmãos, se for de Deus, não tem homem que impeça. Ela vai continuar e ela vai crescer. Mas se não for de Deus, irmãos, ela vai acabar. E isso é em nós, irmãos. E por isso, irmãos, teremos que passar por lutas e aflições. E sermos moldados conforme a imagem de Cristo. E é isso que nos ensina. Segunda aplicação, irmãos. Diante das adversidades, precisamos adorar a Deus e buscar a sua direção. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Diante das lutas, irmãos, e das adversidades, precisamos, irmãos, buscar ao Senhor. Sei que às vezes falta voz, sei que às vezes faltam palavras, mas o que nós precisamos ser, irmãos, é verdadeiros com Deus. Tem momentos, irmãos, que nós estamos assim, não temos força nem de orar. A única coisa que nós conseguimos fazer é chorar. Mas o Senhor, Ele sonda nossos corações. O Senhor, Ele conhece o profundo de cada um de nós, irmãos. Talvez, às vezes, você com palavras bonitas, eloquentes, né, sábias, não chegue nem no teto. Mas, às vezes, a sua lágrima, irmãos, vale muito mais do que muitas palavras. Mas o que nós precisamos, irmãos, é adorar ao Senhor. Nós precisamos entender que esse Deus é o Deus que cuida de nós, a cada dia e a cada momento. Terceiro ponto, irmãos, e aplicação, precisamos descansar no Senhor, sabendo que Ele é Deus e fará conforme a sua vontade. Salmo 137, os versos 4 e 5 diz assim: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Claro, irmãos, que não é a minha vontade nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Assim como nós ouvimos no início desse culto, né? Assim como nós ouvimos na devocional, que nesse ano, irmãos, nossos projetos e planos estejam na mão de Deus. Quem esteve aqui, irmãos, no último culto do ano, eu não estive, mas assisti, nós vimos os testemunhos dos nossos irmãos que estiveram aqui, né? Como é que Deus, Ele trabalhou, irmãos, e operou. E eu tenho certeza, irmãos, se fosse dar a noite todinha daquele culto, sair aqui de 6 horas da manhã, né? Cada um tinha um testemunho para dar, cada um tinha algo a dizer, cada um tinha algo a falar, daquilo que Deus fez e operou na sua igreja, daquilo que Deus trabalhou na sua família, na sua vida conjugal, financeira, familiar. Irmãos, olha, tem exemplo para tudo. E a gente sabe, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que Ele está conosco. E é por isso que nós devemos descansar nele.
e saber que Ele é Deus. E Ele faz conforme a sua vontade, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, é enganosa. O nosso desejo, irmãos, é enganoso. Por isso que a Bíblia nos diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não sabemos pedir, irmãos. Nós pedimos muitas vezes para o nosso deleite e não para a glória de Deus. E o quarto aplicação, irmãos, que eu quero trazer é que lembramos da promessa do Senhor para a nossa vida e de tudo que Ele fez por nós. E aí tem um salmo, irmãos, e um verso do salmo que eu nunca esqueço. Depois que eu li esse verso, irmãos, eu sempre vem na minha memória. Salmo 119, verso 50. Diz assim: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. No momento das angústias, nos momentos das dificuldades, a palavra do Senhor é que nos dá força e esperança. É que nos consola, Senhor, nas dificuldades, nas angústias, nos momentos que nós passamos. E aí eu deixo para os jovens também, né? Os jovens também busquem isso aí. Angústia, tristeza, tem alcançado a vida de muitos jovens. E aí os jovens precisam buscar ao Senhor e entender que só na palavra de Deus é que nós vamos encontrar consolo, conforto e paz para nossas vidas. E aí tem um texto também lá em Lamentações, bem conhecido nosso, o 3, do 21 ao 25, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca. E nós entendemos, irmãos, o contexto dessa passagem lá de Jeremias, não era fácil. O povo ali exilado, muitos já mortos, né? Mas Jeremias queria trazer à sua memória aquilo que trazia esperança, porque ele sabia da promessa de Deus, que após 70 anos, o povo seria liberto, o povo voltaria novamente, porque aqueles que pertencem ao Senhor, Ele não desampara. E Jeremias, ele tinha esse entendimento. E nós precisamos, irmãos, no momento das dificuldades, das adversidades, das lutas, lembrarmos daquilo que Deus nos fala. Lembrarmos daquilo que Deus tem falado conosco através da sua palavra lida, falada, ouvida, em todos os momentos, irmão. Nós não podemos esquecer disso. Porque o que nos traz conforto no momento da nossa angústia é que a sua palavra nos vivifica. E esse ano, irmão, seja um ano de muitas bênçãos, mas seja um ano de muito aprendizado, seja muito de santificação, e que o Senhor nesse ano Ele venha nos lapidar a cada dia, mesmo que venha doer, mesmo que venha a muitas vezes fazermos retroceder, deixarmos o nosso conforto do nosso lar, né? E passarmos um tempo no deserto, aprendendo com o Senhor, mas sabendo que no final Ele vai nos dar a vitória, porque o nosso Deus é o Deus que não desampara. Amém? Senhor, queremos louvar e bendizer o Teu nome por essa noite. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que transforma os nossos corações. E que seja, Senhor, realmente uma noite e um ano, Senhor, de muito aprendizado, Senhor, para nós como igreja Tua. E sabendo, Senhor, que nas circunstâncias do mundo, Senhor, nada irá melhorar. Mas, Senhor, nas circunstâncias espirituais, nós sabemos, Senhor, que aguardamos a volta do Teu Filho Jesus Cristo, que se aproxima a cada dia, Senhor, para buscar, Senhor, a Tua igreja, para buscar o Teu povo, Senhor, que está aqui nessa noite reunido, Senhor, e que está mundo afora, Senhor, espalhado, porque somos Teus, pertencemos a Ti, Senhor. Somos peregrinos nessa terra, e queremos, Senhor, nessa noite, estarmos entendendo, Senhor, o Teu propósito e os Teus desígnios, Senhor, para nossas vidas, de sermos sal e luz desse mundo, através, Senhor, do nosso testemunho, através, Senhor, da nossa palavra, através, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que Tu tem falado conosco. Então, continua, Senhor, a nos moldar.
Continua, Senhor, a nos transformar, Senhor. E assim, Senhor, como Tu fizeste com o rei Davi, Senhor, faz conosco também. Que diante das dificuldades e das lutas, venhamos confiar plenamente em Ti. E saber, Senhor, que Tu és o nosso Deus. E Tu não nos deixa, porque somos Teus e pertencemos a Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.